Vamos falar de mercado, porque o mercado tá quente e o do Palmeiras, hein? Deu uma esquentada com a chegada de Andréas Pereira. Mas calma, não chegou ainda não. Tá tudo certo? Danilo Lavieri vai responder para mim. É uma contratação que gerou uma grande expectativa já no início do ano. Não deu certo naquele momento, mas agora as coisas caminharam melhor, Danilo. Tá tudo certo? Tá encaminhado? O que tá faltando para o Palmeiras assinar com Andréas? A gente já viu até o Bruno Andrade aqui na nossa coluna de mercado da bola, já falou do acerto de 10 milhões de euros. Falta o Palmeiras entrar em acordo com o Fulham sobre a maneira que vai pagar, mas pelo que a gente ouve, isso já não é um grande obstáculo, já não é algo a ser temido. O Palmeiras está tentando fazer uma condição um pouco melhor para o Fulham, e o Fulham está tentando fazer a condição um pouco melhor para ele. Eles vão entrar no meio termo aí de como pagar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pagar uma parcela grande agora e depois. Falta basicamente isso, porque o mais difícil era chegar no valor que já chegou e difícil, já tinha lá um princípio de entendimento com o Andréas ainda do ano passado, da janela passada, de janeiro desse ano, quando o Palmeiras conversou com o Andréas para trazê-lo agora como reforço. Então, o Palmeiras consegue fazer esse negócio, deixar encaminhado esse negócio por metade do valor que pagaria lá em janeiro. Naquele momento a gente falava de notícia de 20 milhões de euros, agora são 10 milhões de euros, mas ainda não tem nada assinado, ainda não tem aquelas coisas de clubes trocando documentos, está tudo verbalmente acordado. Então, assim, um bom passo já foi dado, mas não tem ainda, vou falar a cor certa, o verde no branco, que é o que o Palmeiras fala. Ainda não tem o verde no branco para a gente falar que está tudo redondo. Isso significa o quê? Que não tem anúncio hoje. Pode ter, de repente, amanhã, se acelerarem alguma coisa, mas é muito difícil. Ainda mais porque agora já são 2 e pouco, coloca 5 horas no fuso aí, já são 7 e pouco lá na Inglaterra. Então é muito difícil que tenha qualquer tipo de anúncio hoje. Aí, a partir de amanhã, eu imagino que tenha coisa. Vamos ver, a não ser que, isso, a informação que eu estou passando aqui foi de meio-dia. Já pensou o PVC falar que tudo isso que eu falei, já é passado? Vai saber. E ele tá com o dedinho levantado ali, querendo falar. Então, diga, PVC. Não vou mudar nada que o Danilo está dizendo, porque não está assinado. Mas é que tem alguns sinais que são muito claros, que vêm quando você fala com 2 lados da operação, tá certo? Ontem, quando o Andréas não foi para o jogo, estava claro que ele não estava nem no banco de reservas, e ele estava ali naquele cottage, né, naquela casinha que fica no estádio de Craven Cottage, zona oeste de Londres. Naquele momento, o João Castelo Branco na ESPN disse que ele estava de saída, estava no camarote, ia se dizer para onde, e aí tinha a história de que o Olympiacos podia entrar no negócio. E podia ser o Olympiacos, ou o Olympiacos é do Evangelos Marinakis, podia ser o Nottingham Forest. Mais tarde, quando o Bruno Andrade escreveu, e o Danilo também escreveu, eu consegui falar com os 2 lados da operação. E de um lado da operação se diz, são detalhes de forma de pagamento, e o outro lado da operação diz, o caminho é esse. Ou seja, chegou num ponto que não tem mais Olympiacos, não tem mais Marinakis. Então a gente sabe qual é o destino. A gente passa a saber 2 coisas. Uma, o Andréas acertou a saída do Fulham. 2, o destino é o Palmeiras. Então, a questão é a data. Claro que depende da assinatura. Depende da assinatura. Quando não tiver assinatura, pode dar errado. Mas a questão passou a ser a data. Porque a data tem prazo, é 2 de setembro, que é terça-feira da semana que vem, que precisa estar inscrito para poder jogar, porque é o final da janela. Então, nesta semana, tudo indica, será anunciado o nome do Andréas como novo jogador do Palmeiras. E o Palmeiras entende que essa diminuição do preço que o Danilo explicou, de 20, ou até como bônus podia chegar a 25 em janeiro, caindo para 10, por quê? Porque o Andréas quis sair. A situação confortável para ele, aparentemente, com o Marco Silva nesse início de temporada. Então ele quis sair. Então barateou a operação. Bom, com isso, o Palmeiras resolve 2 contratações num jogador só. Porque o Andréas, na visão da comissão técnica, pode ser 8, prioritariamente, e pode ser 10. Ele não é um 10, mas ele pode jogar como 10. O Enciso, que a gente falou bastante tempo, que poderia ser esse 10, mas que não seria um 8, está a caminho do Racing Estrasburgo. O grupo Blue Co. contrata o Júlio Enciso, o grupo Blue Co. é
o Chelsea, que tem a parceria no mesmo grupo, igual a Eagle do Textor, Chelsea, Racing Estrasburgo. A Blue & Co está comprando o Júnior Enciso para colocar no Racing Estrasburgo. Então não tem esse, mas tem um 8 que faz 10. Ou seja, metade do preço de janeiro, o Palmeiras contrata 2 jogadores em um só. O Andreas, que vai ser o titular da 8 e pode ser a opção para 10. E outra coisa, né, PVC, Luísa, que faz o preço diminuir, o fato de o Andreas estar no último ano de contrato. Daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Fulham chegou a sinalizar lá em janeiro, vamos conversar para renovar, e ele não quis. Então o clube começa a perceber, falou, é melhor eu fazer um negócio por 10 agora do que eu segurar e daqui um tempo ficar por 0. Então essa situação sempre acontece, a gente sempre vê, né? Os clubes que deixam o contrato chegar para o último ano perdem poder de barganha na negociação. E aí fica bom demais pro Palmeiras, né? Porque se você consegue a contratação que você queria tanto por metade do preço... Sem contar que vendeu o Rios nesse meio tempo por 30. Pois é, daí sem contar os outros que vendeu, né? Tá fazendo dinheiro adoidado o Palmeiras. Então, você vende o Rios e aí você consegue fazer a contratação pela metade do valor e um jogador que ainda supre essa posição, porque eu vi muito palmeirense comentar, mas vai chegar o Enciso, mas e o 8 pro lugar do Rios? O Enciso não é exatamente essa função, a gente vai ficar sem o 8. Então chega o Andreas, que como o PVC falou, pode ser 2 em 1 ali, porque ele faz a função tanto do 8 como do 10. Para vocês, é o substituto ideal pro Rios, Danilo? Eu acho que é um excelente nome, é uma boa opção, porque é o cara que sabe fazer muito bem algumas das funções parecidas com a do Rios, com o acréscimo de que, para mim, o Andreas melhora a bola parada do Palmeiras, que tem sido um problema. O Palmeiras ficou conhecido com o Abel Ferreira por muito tempo por ter muito boa jogada de bola parada, escanteio, falta, e perdeu esse cara porque o Veiga caiu de produção, porque quem tentava fazer não conseguia acertar. O Estevão, por um tempo, até antes de ir para o Chelsea, tentava assumir essa função e o Andreas chega para fazer. Então, eu acho isso muito bom. Inclusive, eu acho que o Andreas ele é mais necessário hoje ao Palmeiras do que o Enciso. Eu entendo totalmente a estratégia do Palmeiras e na época que eu conversava com todo mundo lá dentro para entender, era a seguinte, eles falavam, a gente vai atrás do Enciso porque provavelmente a gente não vai ter outra janela para contratar um jogador tão bom por um preço mais baixo, porque o Enciso também estava no último ano de contrato com o Brighton, se recuperando de uma lesão. Então o Palmeiras entendia que ali, aquela janela, poderia fazer o Enciso ter um valor que seria muito abaixo do que ele valeria depois de 2, 3 anos jogando de novo, exercendo todo o potencial que ele tem. Só que, para mim, o 8 sempre foi uma carência maior, porque o esquema de jogo que o Palmeiras tem precisa muito de um jogador como o Rios. O Evangelista, ele cumpre parte dessa função, ele não deixa o Palmeiras sem um camisa 8 de verdade, mas ainda não é a mesma característica do Rios. Já o Andreas eu acho que é um pouco mais parecido com essa chegada à área, com essa característica de 10 que o Andreas tem, então eu achei uma ótima contratação, ainda melhor por metade do preço. Ô, PVC, e como é que estava, né, para o torcedor que não estava acompanhando tão de perto, como é que estava o Andreas lá no futebol inglês? Por que o Fulham não teve esse interesse de renovar com o jogador? Isso é uma preocupação para o torcedor palmeirense? Não ficou claro, Luísa, se houve algum de atrito entre o Marco Silva e o Andreas na pré-temporada. Mas ficou claro que o Fulham cogitava menos a escalação do Andreas do que cogitou no ano passado. Talvez até pela possibilidade de negociação. Ontem entrou o menino da base, que contra o Manchester United, no jogo do empate por 1-1 em Craven Cottage, o Andreas não jogou, não ficou no banco e entrou o garoto. Mas tem alguma coisa que fez o Fulham pensar em negociar. Possivelmente a vontade do Andreas. Ele vai precisar de um processo de avanço físico, porque ele começou a temporada inglesa agora. Ou seja, ele fez pré-temporada, mas ele não começou a jogar no nível físico que a gente está no Brasil. O que aconteceu com o Vitor Roque, a avaliação dentro do Palmeiras é que o Vitor Roque subiu de produção agora por causa do trabalho físico que foi feito com ele, e é o que está acontecendo com o Ramon Sosa. Também se entende que o Ramon Sosa tem muito para evoluir fisicamente. Então, vai ter um déficit físico, ele vai chegar no ápice da forma física provavelmente
em outubro, final de outubro, que coincide com as semifinais da Libertadores, para tentar chegar à final da Libertadores, para tentar ganhar o Brasileiro. É isso, né? Então, essas são as informações do Andrés, que está perto de chegar. Então, torcedor palmeirense que está na ansiedade, calma, ainda não deve ser hoje, pelas informações que a gente tem, que Danilo e PVC estão trazendo pra gente. Mas vai ser logo, logo, né? Tá dando tudo certo. E aí tem que ser inscrito, claro, até semana que vem, porque é a data do fechamento da janela no dia 2 de setembro. A expectativa é que isso aconteça.